Eu entrei na ICR adolescente e aqui eu encontrei o meu lugar. Quando eu tinha 4 anos de ministério, eu já era líder de célula, eu tinha uma família estruturada, morava com meus pais, eu era ainda muito nova. E no momento eu não trabalhava, mas eu tinha conforto e segurança com a minha família. Eu era muito apegada à minha mãe. Só que num momento teve uma transição, algo que aconteceu e que minha família teve que ir embora. E nesse momento eu me deparei com a decisão mais difícil da minha vida, que era escolher entre ir ou ficar. E eu não tinha lugar para ficar, porque eu morava com meus pais, eu não trabalhava. E eu estava com medo, porque eu não tinha estrutura financeira e não sabia o que seria de mim, como que ficaria. Mesmo com medo, eu tinha uma certeza que eu estava segura e eu seria amparada. Porque aqui na ICR eu não encontrei só um lugar para frequentar, mas um lugar para pertencer, uma família. E eu decidi ficar. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Aqui eu tenho uma família, não de sangue, não biológica, mas que eu posso contar. Eu amo o discipulado, eu amo as pessoas, eu não me sinto sozinha. Aqui realmente eu tenho uma família. E depois de algum tempo, meus 2 irmãos voltaram para Goiânia e hoje eles também fazem parte dessa família. E aqui é o meu lugar. É um lugar que eu não frequento, mas eu pertenço. É a minha casa. Eu amo a ICR. Eu morava em Caldazinha, né? Eu tinha 8 anos, meu pai faleceu e a minha mãe, então, nos colocou para fora de casa, porque ela queria colocar um homem dentro de casa. E eu era muito pequena e ela mandou eu e minha irmã, né, para a rua. E a gente voltava e ela queria que a gente fosse para a rua de novo, porque ele não queria a gente, né, junto de casa. E aí foi aonde começou toda a minha vida. Eu me tornei, né, uma menina de rua que dormia nas ruas, que procurava uma comida para comer, uma cama para dormir e não tinha. Mas Deus foi tão bom comigo. Deus foi tão maravilhoso comigo que eu, né, me casei, encontrei meu marido, me casei, tive meus filhos e eles me trouxeram para cá. Eles foram resgatados e me resgataram. De menina de rua, de uma pessoa que bebia, que vivia nas drogas, eu me tornei uma pastora, encontrada pelos apóstolos Eudes e apóstola Jair Miranda, que eu tenho como os meus pais. Eu os chamo de pai e mãe. Eu nasci, né, em Brasília, mas nós moramos por muito tempo lá no Piauí. E eu vim do Piauí para cá, eu tinha 8 anos de idade. Com 7, eu conheci a primeira dor que eu acho que nenhuma criança deveria conhecer, que é a dor do abandono. E a cena que eu lembro é que eu, com 7 anos, eu ajoelhada nos pés dele, pedindo para que ele não fosse embora. E a cena que eu tenho é ele indo e eu ficando ajoelhada. E isso por muito tempo fez com que eu crescesse com uma carência de paternidade. E quando eu cheguei na ICR, eu cheguei totalmente desestruturada. Eu nunca tive uma mãe para me ensinar, então tudo que eu aprendi sozinha. Muitas das vezes eu tinha que ser a mãe dentro de casa. E na ICR eu não encontrei uma igreja, eu encontrei uma família. Eu entendi o verdadeiro significado de família. De uma menina que veio de pais separados, que não tinha referência nenhuma, encontrou aqui uma família que me fez me sentir o que eu sempre busquei, que é ser amada. Aqui eu entendi o que é ser amada, o que é pertencer a uma casa, o que é pertencer a uma família, porque é assim que eu me sinto aqui. E depois que eu cheguei aqui, a minha vida foi totalmente transformada, totalmente mudada. Eu fui curada das minhas feridas e Deus me fez habitar em família. Hoje eu sou líder de célula, faço parte da equipe de 12 do Flash Kids, faço parte da consolidação da igreja, faço parte da coordenação do culto. Deus me deu um casamento maravilhoso, sabe? Uma coisa que eu nunca imaginei, Deus fez. Eu cheguei como mãe solo e Deus me fez habitar em família. E Deus não me deu só uma família física, mas Deus me deu uma família espiritual. Então eu sou muito grata por essa igreja, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado a ICR. Um dia eu falei para Deus: Senhor, eu preciso me encontrar em algum lugar. E eu
fui direcionada para Goiânia. E aqui eu vim fazer um curso e eu não tinha ninguém aqui. Nem mãe, nem pai, eu já havia perdido meu pai. E minha família, meus irmãos, ninguém. E aqui eu me vi sozinha. E eu achei tão, assim, acolhedor, porque para quem chega sem família, sem irmão, sem pai, sem mãe aqui, a gente quer se sentir acolhida. Fui convidada para ir para o resgate, para o encontro, para servir. E até hoje faço parte da escala levítica dessa igreja, que é uma missão linda. E foi muito bom, porque hoje eu não me vejo sem essa família. Esse lugar me acolheu de uma forma tão especial que a minha família, quando ela chega aqui, ela já sabe que eu tenho uma família. Meus apóstolos. Gente, quando eu perdi o meu pai, e eu cheguei aqui em Goiânia, eu falei, Senhor, eu não tenho pai. Quantas vezes eu fui acolhida pelos meus apóstolos, pelo meu apóstolo, né? E para mim isso é grandioso, porque hoje em dia encontrar essa conexão é muito raro. E o Senhor me chamou para sentar à mesa e neste lugar. E eu amo esse lugar. Minha mãe sempre quis ter filhos e ela não podia ter filhos, né? E aí ela fez uma campanha na igreja, fez tratamento. E aí Deus permitiu com que ela tivesse filhos. Sou filho único. E aí, 1 ano e 8 meses após o meu nascimento, a minha mãe faleceu de acidente de moto. E aí eu fui criado por minha avó. Não tive muito contato com meu pai e também a ausência da minha mãe, então não tinha dia dos pais, dia das mães, não tinha essas comemorações na minha família, dentro de casa. Cresci sem esse vínculo. Só que sempre o meu coração ardia por ter uma família, né? E aí, há 14 anos atrás, eu vim para a Igreja Cristã da Restauração. Aqui, Deus começou a voltar esse desejo a arder no meu coração, essa chama de ter uma família, porque eu aprendi através de uma família sacerdotal. Eu vi no apóstolo, eu vi na apóstola uma referência para mim, uma referência de sacerdócio, uma referência de família, um exemplo dentro de casa, e isso fez com que essa chama aquecesse o meu coração. Então, há 14 anos, desde que eu vim para a Igreja Cristã da Restauração, o Senhor foi preparando, para que Ele me desse a oportunidade de ter uma família. Hoje eu sou casado, e isso é tão engraçado que a igreja ela tem um poder tão grande dentro da nossa vida, que o meu casamento a gente fez para 200 pessoas, né? Então 160 pessoas eram da igreja. Então é sobre esse envolvimento, como a igreja nos acolhe como família, como ter pessoas próximas a gente. E a partir daí então, me casei com a Paloma, a gente tem 8 anos de casado. Hoje eu sou pai do Samuel, pai do Gabriel, pai do Davi. E hoje eu tenho uma família muito feliz, porque eu entendi e aprendi a importância de pertencer a uma família, do que é uma família. Não só uma família física, né? A minha esposa, meus filhos, mas sou líder de geração, tenho discípulos e tenho como filho também. E isso veio de algo que foi construído, que foi gerado no meu coração a partir desse modelo, desse referencial que eu tenho aqui na Igreja Cristã da Restauração, dado por nossos apóstolos. Eu passei por diversas etapas, desde a minha vida, adolescência, em que eu passei pelo crime, pela vida nas drogas e pelas falsas amizades, até chegar ao ponto de ser expulso de casa pelos meus pais. E eu fui morar com os amigos. E essas amizades acabavam me empurraram mais ainda para essa vida errada. Depois desse processo, eu fui quebrando a cara, e depois de um aporte de trabalho que eu encontrei, eu conheci um amigo, e esse amigo me trouxe à restauração, através do resgate e através do encontro. Depois do encontro, eu aprendi o que era perdoar, aprendi realmente o que era liberar o perdão no meu coração e perdoei a minha família. Até que eu tive a oportunidade de vir morar aqui perto da igreja, para estar realmente perto dessa família, para estar realmente perto dos meus amigos. Eu saí do Canedo, eu saí da onde eu estava, que era muito longe, todos os finais de semana, pegava 3 ônibus para poder chegar aqui na igreja. Quem conhece o Monte Azul, lá em Senhor do Canedo, sabe do que eu estou falando. E nesse processo eu aprendi também o que é servir, aprendi o amor a servir. Eu entrei para o ministério que eu sirvo hoje, o Ministério da Mídia. E através desse ministério eu encontrei a minha profissão. Hoje eu tenho uma certa relevância no mercado onde eu estou inserido, que é no audiovisual. Para quem não tinha nada, não tinha perspectiva de futuro, perdeu toda a esperança, tanto profissional quanto familiar. Até em questão de casamento, eu tinha perdido a esperança. Aqui, nessa família, eu encontrei a minha esposa
eu encontrei a minha profissão em que eu amo e também encontrei uma liderança que me abraçou e até hoje tem me abraçado e me fez sair de uma pessoa que era muito perdida no mundo, soberba, encontrou uma personalidade, encontrou uma necessidade em ter um caráter aprovado por Cristo. Hoje eu entendo que a família não é só aquela família biológica, mas é realmente quem está contigo em todo o processo, seja ele bom, seja ele ruim. A família é quem te abraça no processo difícil e quem comemora contigo o sucesso. Eu perdi meu pai muito cedo e perdi também a referência masculina. Aos 5 anos meu pai faleceu e eu precisei me tornar a figura masculina dentro de casa. Mas isso foi muito difícil porque as minhas referências eram pessoas que eram envolvidas com crime, com tráfico de drogas, e isso fez com que eu caminhasse por esse lado. A viver um dia após o outro era tudo que eu planejava para o meu futuro. Eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha uma perspectiva, eu não tinha sonhos de conquistar, de construir uma família, de ter uma esposa, uma filha, de ter tudo que eu tenho hoje. Mas foi aqui na Igreja Cristã da Restauração, ou na ICR para os íntimos, que eu consegui ver que existia um potencial em mim e que eu poderia me tornar um homem no qual eu sou hoje. Um pai excelente, um esposo que busca todos os dias dar o melhor para minha casa, mas eu só pude conquistar isso com as referências que eu conquistei ou que surgiram na minha vida aqui dentro, na nossa igreja. E o fato de pertencer à família Restauração me fez ser quem eu sou hoje. O fato de caminhar com o apóstolo, com o pastor Maurício, eu pude aprender tudo o que eu sei hoje. E pertencendo à família da Restauração, eu pude aprender que eu tinha um potencial dentro de mim, que eu poderia me tornar o homem no qual Deus sonhou que eu fosse. Eu aprendi com o pastor, com o apóstolo, até mesmo a profissão que eu exerço hoje. O sustento da minha casa hoje vem de algo que eu aprendi dentro da igreja. Então eu me lembrava esses dias a respeito da minha chegada no ministério. No início de 2013 eu cheguei aqui e fui surpreendido por tamanho amor, tamanho carinho, tamanho afeto que eu recebi nessa casa. Aqui está aquele menino que chegou no ano de 2013, hoje ele se tornou um homem, um pai de família, que ama muito esse ministério. E aqui eu quero expressar a minha gratidão, o meu amor e o meu carinho. Muito obrigado, Restauração.